A paz do Senhor, crianças e adolescentes, vamos para mais uma lição da do nosso livro de atividades, a Bíblia e seus tesouros. Hoje, na nossa lição número 5, número 5. Então, eu preciso que você pegue seu livro para você acompanhar. Se você tiver sua Bíblia, é muito importante hoje. Nós vamos falar sobre um salmo da sua Bíblia, da nossa Bíblia, Salmo 23, que é o nosso salmo de confiança. Então, se você não está com a sua Bíblia do lado, corre lá, pega lá a tua Bíblia e bora compartilhar conosco mais essa pequena porção da palavra de Deus. Mas antes, vamos orar? Feche seus olhos e acompanhe. Senhor meu Deus, muito obrigada, Papai do Céu, por este momento em que vamos aprender da tua palavra. Abençoa cada criança, cada adolescente, cada pessoa que está vendo esse vídeo, Senhor, que possa ser um salmo, um vídeo, meu Pai, de ensinamentos fortalecedores para essa pessoa. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos lá? A nossa lição de hoje é uma lição muito especial, de um salmo assim, até que a gente a gente está acostumado a ler, né? Mas a gente talvez não presta atenção no que a gente está lendo. Um salmo conhecido, que é o Salmo 23. Quem já leu o Salmo 23, hein? Aquele lá, muito conhecido, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas será que você está entendendo o que está escrito naquele salmo? Hum? Se lembra da nossa última aula, que foi que nós conversamos, que às vezes a gente lê a Bíblia muito rápido e a gente não compreende que Deus quer falar conosco. Então, se você lê e não compreende ou não entende, leia novamente, tá bom? Não tem problema de ler uma, duas, três vezes, quantas vezes forem necessárias. O importante é que você compreenda o que Deus quer falar para você. Vamos lá? O nosso texto bíblico é o Salmo 23, em seus 6 versículos. Então, pegue a sua Bíblia Sagrada, né? Bora ler com a titia? A minha versão é uma versão na linguagem de hoje, a sua versão pode estar um pouquinho diferente, mas o importante é que você acompanhe. Fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que salmo lindo que o nosso amigo Davi fez, um salmo de louvor, de confiança. Tá? Olha, nosso princípio aí, a gente até esqueceu uma letra, é: quem confia, descansa. Então, se você confia, você descansa, você fica despreocupado. Nosso versículo é o versículo 1 do Salmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é confiar, tia? Você confia em alguém? Geralmente, nós confiamos no nosso pai, nossa mãe, nosso irmão mais velho, né? E olha só essa imagem: uma criança se jogando do alto de uma pedra nos braços do pai dele. Será que ele se jogaria se ele não confiasse nessa pessoa, no caso, no seu pai? Você se jogaria? Eu não me jogaria, não. Às vezes, andar de moto, andar de bicicleta, algumas situações difíceis,
alguns obstáculos, se a gente não tiver com alguém que nos transmita confiança, a gente não vai conseguir fazer. Mas olha, assim como essa criança confia nesse pai para se jogar, nós também podemos confiar em Deus de olhos fechados, sem, sem ter medo, né? Deus é o nosso pastor, ele está pronto a nos proteger. Então, por mais que haja uma situação difícil, não tenha medo. Você pode ir tranquilo que Deus está com você. Olha aí, isso se chama fé. Fé é confiar. Confiar que mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mas Deus está ali do teu lado. Você está podendo ver Deus, Deus não está ali de carne e osso na tua frente, mas você sente a presença dele com você. E esse Salmo 23? Olha, Davi escreve esse salmo para falar da sua confiança, da confiança que nós temos que ter no Senhor como nosso pastor, né? As ovelhas, não sei se você já teve a oportunidade de ver uma ovelhinha de perto, ainda não tive, mas a gente pesquisando sabe que as ovelhinhas são animais fraquinhos e dependentes. Elas não conseguem enxergar bem, né? Se elas caírem, elas não conseguem se levantar sozinhas. Por isso depende do pastor para ajudá-las a se erguer e que elas consigam concluir a sua caminhada, né? E isso a torna dependente. O que é dependente? Você depende de alguém para te ajudar, né? E o nosso rei Davi, ele foi um pastor de ovelhas lá na sua mocidade, né? Antes de combater o Golias, de virar rei, ele teve a sua ocupação como pastor de ovelhas. E o que é que o pastor de ovelhas faz? Nós até comentamos na nossa última aula sobre isso, né? Ele procura água, lugar onde tenha água para as suas ovelhas, um lugar onde tenha comida, onde essas ovelhas possam descansar. Livra as ovelhas de animais perigosos, né? De leões, de ursos, e cuida dessas ovelhas quando elas estão doentes, para que elas possam ficar saudáveis novamente, né? Então, a ovelha precisa do seu pastor perto dela para que ela possa sobreviver, pois ela mesma ela não sabe se cuidar. É igual um bebezinho sem a sua mãe, seu pai, ele vai saber sobreviver? Não, porque o pai, aí a mãe dão alimento, dão água, colocam ele para dormir, livra ele de perigos. Mesma forma as ovelhinhas, elas precisam do pastor para poder sobreviver neste mundo. Olha, e o pastor também, ele conduz essas ovelhinhas no caminho certo, né? Porque às vezes as ovelhinhas não sabem o caminho onde tem o melhor alimento e o pastor ajuda elas a chegar até lá. E acontece também de algumas ovelhinhas poderem morrer. Isso faz parte da nossa vida, né? Nós nascemos, crescemos, temos filhos e morrimos. Mas isso não tem que deixar a gente preocupado, porque o nosso pastor Jesus, ele vai nos levar até um lugar muito especial reservado para nós, que é o céu. Então, crianças, não devemos ter medo da morte. Eu sei que nesse tempo dessa pandemia, você pode ter ficado preocupado com a sua saúde, a saúde de sua família, seus pais, e com medo de morrer. Isso pode acontecer sim, mas não deixe isso, que isso seja te domine, que seja grande a você. A morte existe, mas nós não devemos ter medo dela, porque Jesus está ao nosso lado, né? O pastor está ali para nos ajudar. Um dia vamos morrer e vamos para o céu, glória a Deus, mas até lá vamos viver nesta terra como Deus está permitindo. Então, não se preocupe, o pastor Jesus está do nosso lado. Outra coisa que o pastor faz, ele tem um cajado, né? Essa, você está vendo aí na figura, essa vara comprida com uma curvatura aí no início dela. Para que serve esse cajado? O cajado serve para contar ovelhas, para trazê-las para perto do pastor, para tocar nas patas das ovelhinhas, para que elas possam seguir no caminho certo, né? E ajuda a tirar essas ovelhas dos lugares
íngremes, de lugares perigosos, como penhascos, né? Essa parte encurvada aí do cajado ajuda a trazer a ovelhinha também para perto do pastor. Então, e tem outra coisa, as ovelhas, elas conhecem o cajado do seu pastor pelo cheiro da mão do pastor que fica ali. Engraçado, né? Então, isso tudo ajuda a condução daquelas ovelhas. E Davi encerra o salmo dizendo que o pastor também prepara um banquete especial para mostrar como essas ovelhinhas são especiais para ele. O que é o banquete? É uma grande mesa com comida, com fartura, né? E aqui, olha, fala que Senhor Jesus, o nosso pastor, fala que, olha, Jesus vai preparar um banquete para mim, para você, uma mesa especial. Ele vai ungir nossa cabeça com óleo. Vocês já viram lá na igreja, quando a unção pastor ou a pastora unge a sua cabeça com óleo, ele vai ungir tua cabeça com óleo. E o óleo te dá, quer dizer que você tá, é o vigor que você precisa. E faz transbordar o teu copo com alegria, né? Então, você tá ali revigorado, tá festejando, vai ser uma grande festa. Isso é muito importante para nós. Tudo esse cuidado que o pastor tem para as suas ovelhinhas, né? Vamos lá, aplicando a palavra de Deus. Ninguém sabe como será o amanhã, mas como é bom depender do pastor Jesus para cuidar de nós. Sabemos que se ficarmos doentes ou tristes, ele nos colocará de pé. Se o caminho for difícil, ele, o nosso pastor, estará à nossa frente. No dia em que a morte chegar, não ficaremos com medo, pois ele, Jesus, estará conosco. Que possamos aproveitar a mesa que ele tem preparado para nós todos os dias, com o óleo da unção, que é capacitação. Quando você é ungido, você é capacitado, né? Vocês lembram que Davi foi ungido como rei ali, ele foi capacitado para ser rei, né? Capacitação para nós vivermos a nossa vida no dia a dia. E o cálice transbordante, né? O que é um cálice? É o copo. Quando o copo enche e transborda, que alegria transbordante na sua vida, tá bom? Agora, vamos ouvir aqui um louvor que fala sobre o Salmo 23. Me faz descansar com tus braços.
Amém, né? Nós agora sabemos o Salmo 23, né? Então, que essa confiança que esse salmo passa possa fazer parte da minha e da tua vida, criança e adolescente, né? Não tema, não tenha medo. O Senhor é o meu, é o teu, é o nosso pastor. E nada, nadinha de nada vai nos faltar. Que nós possamos pegar essa confiança e colocá-la no nosso coração. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.